ser mãe de adolescente é um privilégio, sabe? Isso, consegui. Olha que legal, hoje eu tô conseguindo direitinho, né? Boa Tá noite, tecnológica, tá Franciele, aprendendo, hein? Sandriele. Então, eu tenho três filhos, todos três adolescentes. Matheus vai fazer 18 agora, menos de um mês, ele é do dia 5 de dezembro. O Jai, que vai fazer 18 em maio. E o Samuel, que vai fazer 15 agora também, dia 2 de dezembro. E eu digo que ser mãe de adolescente é uma arte, sabe? Não é brincadeira, não. Eles passam por uma fase não muito legal na vida. Pelo menos eu passei por uma fase não muito legal na minha adolescência. E a primeira coisa quando eu atendo pais de adolescentes lá na clínica, eu me pergunto, eu faço essa seguinte pergunta aos pais: vocês se lembram de quando vocês eram adolescentes? Porque eu acho que a gente esquece disso, sabe? A gente esquece que um dia também a gente deu muito trabalho para os pais, ainda que não seja aquele trabalhão todo, sabe? Mas é uma fase mais complicada, é uma fase e nem precisa ser tão complicada assim. Então, vamos lá, pode começar. É bem interessante que você falou de quanto tempo faz. Outro dia eu fui gravar um vídeo sobre adolescência. E aí eu fui pensar, quanto tempo faz que eu tinha 15 anos? Eu me assustei. Não vou contar, tá? Porque já tem um tempinho. Mas assim, às vezes a gente se distancia um pouco deles, porque a gente já passou por essa fase. Então, esse resgate é um primeiro momento interessante para a gente começar a lembrar como era a nossa adolescência e começar a se colocar no lugar deles. Eu acho que isso já vai melhorar bem o relacionamento. A Nanda falou que está pedindo a Deus para essa fase passar logo, super difícil. Por que essa fase é difícil? Como eu falei um pouquinho antes da gente entrar aqui no Instagram, a gente nasce com apenas 40% do nosso cérebro, do tamanho e do desenvolvimento. Então, de quando a gente nasce até os 20 anos de idade, a gente vai se desenvolvendo. Então, o adolescente que entra ali na pré-adolescência nos 12 anos, e hoje as pesquisas consideram adolescente no Brasil até uns 24 anos, então ele passa praticamente a adolescência inteira com esse cérebro em desenvolvimento. E aí, isso é uma novidade muito legal, assim, porque sempre quando a gente fala em adolescência, a gente lembra dos hormônios, a gente lembra de mudanças corporais, porque eles crescem muito rápido, muda a voz, e a gente nunca para olhar quais são as mudanças que acontecem lá na cabecinha deles. E hoje a gente vai trazer um pouquinho isso, quais são essas mudanças, para que vocês entendam alguns comportamentos e consigam saber como lidar com eles e como orientar os filhos de vocês ali na hora, né? Então, a primeira novidade que a gente traz hoje, não só falar da mudança de hormônios, mas falar também dessa mudança de comportamento e do cérebro deles. Boa noite, Hilda, Boa Thaís. noite! Boa noite, pessoal do Insta. Boa noite, pessoal do Face. A gente já chegou com tudo hoje, não é verdade? A gente chegou chegando. Antes de você começar a falar do cérebro, eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Eu não sei quanto vocês têm de altura, mas eu tenho 1,58. E eu já fui muito triste, muito revoltada, porque eu não tinha nem 1,60 de altura, sabe? Mas tudo bem, eu sou quase uma mini, eu não me importo com isso. Mas os adolescentes de hoje em dia, a maioria são muito altos. Os meninos aqui de casa, todos já são maiores do que eu, lógico. O Mateuzinho deve estar chegando no 1,80, já deve ter passado de 1,80, eu acho. E eu uma vez fui pesquisar porque esses nossos filhos estão crescendo tanto. Crescendo assim, de tamanho, né? Porque mentalmente a gente vai ver aqui que não é bem assim, não é tão fácil. Gostei de uma teoria que diz que, na verdade, hoje a gente come mais agrotóxico, o mundo está mais quente, acaba ficando, sabe quando a gente tem pintinho, criava galinha e colocava o pintinho ali na luz quente e tal? E também come muito, a gente come mais. Então, os nossos filhos têm esses três fatores. As nossas crianças hoje estão crescendo com esses três fatores. Comem mais agrotóxico, o planeta está superaquecido e, além disso, a gente come mais. Porque antigamente as pessoas não comiam tanto quanto gostariam, né? Fabi, o pessoal não tá te ouvindo no Insta. Não Não sei tá se me é só você ou ouvindo. se tá bem. Ah, tá. Melhorou agora?
Melhorou agora, pessoal? Me digam se vocês estão me ouvindo. Porque ele não tá saindo no Insta pra mim também. Você travou alguma coisa no celular? Não. Não? Melhorou agora? O foninho, agora saiu É, sua não tá voz saindo aqui. sua voz. Tenta tirar o fone do Insta e ver se o pessoal te ouve. Vocês estão me ouvindo, gente, no Insta? Agora eu tô te ouvindo. Você tira o Só seu o fone áudio do Insta só e meu fala. áudio. Fala. O meu também não tá. Não, não entendi. O seu não tá Ai, ouvindo ou o meu não tá? não, não. Ah, tá me Agora ouvindo entrou. agora, pessoal? Agora sim. Tá, tá. Então vocês querem que eu repita? Vocês querem que eu Mas repita, pessoal, o que eu tinha dito? aí você vai ter que tirar o meu som de onde tá dando eco aí. Onde você tirou o fone, você abaixa o seu som. Onde eu tirei o fone? O pessoal tá ouvindo a Fabi no Pronto. Insta? E Tá me eu? ouvindo, pessoal? Só eu, né? É o foninho aqui. Eu vou esperar um retorno. Vocês estão me ouvindo aqui do Insta? Pessoal do Insta, me dá um retorno se vocês estão me ouvindo. Agora estão me ouvindo. Sim. Obrigada, viu, Miriam? Vou continuar. Tá. Então é o seguinte, estava falando porque a Ana. Tá bom. Então eu comecei a pesquisar sobre por que os nossos filhos hoje estão crescendo tanto. E dentro dessa teoria diz que existem três grandes fatores. Primeiro, porque a gente come mais agrotóxico do que antigamente. Obrigada, Franciene. Segundo, porque o mundo está mais quente. Eu estava falando que quando as pessoas criavam galinhas, né, até hoje, quando a gente vê aqui em Patrocínio, que eu moro no interior de Minas Gerais, aqui na roça, no pessoal de Patrocínio não acha ruim, mas a gente mora bem no interiorzão mesmo. E as pessoas criam galinha, quando um pintinho nasce, tem um lugarzinho assim que tem a lâmpada para aquecer. Então o mundo está mais quente. E terceiro, porque a gente come mais quantidade de comida. E por isso os adolescentes têm crescido tanto, sabe? Então esse é um dos fatores pelos quais os nossos filhos estão gigantes, bem maiores do que a gente. Esses três fatores: mundo superaquecido, mais agrotóxico e mais alimentação. Ok, pode falar, Ana. Que deu uma travadinha aqui no Insta. Do Insta, E uma coisa isso. muito interessante que mudou muito a adolescência, a nossa, e eu não sei a idade de vocês que estão aí, mas há uns 15, 20 anos atrás, a adolescência era totalmente diferente, ou muito diferente. Uma das principais mudanças que a gente tem é o que a gente está fazendo aqui agora, essa inserção tecnológica, esse mundo digital, ele não existia antes. Então, esse é um desafio dos pais atuais, é um desafio que tem que ser conversado, tem que ser falado, porque a gente está aí com a questão do vício em games, uma série de coisas por conta desse mundo digital, que esses adolescentes de hoje estão muito mais inseridos no mundo digital do que no mundo real, conversando olho no olho. Então, para eles, isso aqui é muito natural e é uma coisa que não existia antes. Então, a gente vê desafios, não só o crescimento em altura aí, mas a gente vê desafios que não existiam. Então, os pais também, mesmo que lembrem da própria adolescência, algumas coisas não tinham lá atrás. Então, eu me lembro que eu fui ter meu primeiro celular com 16 anos, porque eu trabalhei, comprei, e ele era aquela telinha verde que você só ligava e já era demais, assim, não ter que usar aquele telefone fixo da minha avó que tinha que ficar rodando, né? Então, é uma mudança muito grande na forma de relação desses adolescentes, na linguagem deles, na forma como que eles se comunicam hoje. E também um desafio para os pais. Tem uma pesquisa que fala que os adolescentes nos Estados Unidos estão mais solitários do que os idosos. Isso é muito preocupante. Porque antigamente a gente via os idosos, né? Ah, tá em casa, não tem ninguém para conversar com eles, vai lá conversar com a sua avó, com a sua tia. Hoje os idosos, né? Estão indo praticar atividade física, estão cuidando dos netos, estão com uma vida super Viajar. ativa, viajando.
E os adolescentes, cada vez mais nesse mundo digital, que é um grande desafio, eu acredito que é o maior desafio da atualidade. Não estava na pauta, mas eu gostaria de abrir um adendo aqui no que você está dizendo, Ana. Sabe, um dos grandes perigos que eu tenho percebido, justamente esse, o acesso que a gente tem à rede hoje. Depois eu vou contar uma experiência difícil que eu tive, assim, difícil, vírgula, porque rapidamente eu consegui cortar, mas a abertura hoje da internet, porque na verdade o mundo entra dentro da nossa casa, e muitas vezes os pais não têm visto. E quando a gente escuta, a gente vê essas notícias no jornal tão fatalistas em relação à pedofilia, porque na verdade o celular hoje traz isso para dentro da nossa casa. E os pais não conseguem vigiar o tempo todo. E a gente não consegue proteger os nossos filhos o tempo todo. Eu acredito que falta da nossa parte, como pais e educadores, formadores de opinião, conversar com as crianças sobre os perigos da internet. Eu não acredito que tirar o celular de dentro da sua casa vai resolver, porque senão você vai atrapalhar o seu filho. Hoje em dia, muito da tecnologia está relacionado a emprego, a empreendedorismo, ao mercado de trabalho mesmo. Não é cortar, mas é você e eu, como pais desses filhos, conversarmos e analisarmos juntamente com eles sobre o que eles estão vendo no celular. Eu já percebi casos assim muito complicados, por exemplo, ser pai, ser mãe, hoje todos vão para o mercado de trabalho, a gente tem que trabalhar para dar uma vida melhor, mais confortável para os nossos filhos, mas a gente não percebe o que eles estão fazendo em casa durante o dia. E eu vejo um movimento muito crescente de filhos que estão dormindo à tarde, tá? E à noite eles estão passando na rede, seja nos games, ou seja no Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, porque a tecnologia é um vício, vicia tanto quanto açúcar e cocaína. Eu não sei se você já percebeu, já teve essa experiência de você se sentar e falar, eu vou ficar aqui 5 minutos, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, 10 minutinhos para olhar no WhatsApp, de repente você vê, passou meia hora e você não sabe para onde foi essa meia hora. E o perigo está acontecendo mais à noite, sabe? Esses pais desses filhos estão dormindo e as crianças a noite toda no WhatsApp, que prejudica no outro dia o funcionamento escolar, sabe? Até, Ana, fala um pouquinho para a gente como que é o cérebro de um adolescente, até para a gente expandir em relação a esse assunto. Você falou várias coisas interessantes aí, né? Antes de falar do cérebro, eu sempre faço isso. Antes de falar, eu vou falar. Antes a gente tinha o perigo da rua. Hoje a gente tem o perigo do mundo. Mas o perigo da rua, ele era mais visível. Eu tô vendo se alguém está chegando perto do meu filho. Eu acho que é muito invisível ainda para algumas pessoas o quanto a tecnologia pode ser abrangente. Tanto que às vezes você fala assim, eu estou aqui trabalhando, nós estamos trabalhando. Uma pessoa leiga ou que não trabalhando, olhando para o celular e conversando, o que é isso? Então é muito abstrato ainda para os pais achar que tem um perigo, né? Mas já a gente volta nessa questão para entender um pouquinho qual que é a principal característica do cérebro adolescente que ainda não está desenvolvida? O lobo frontal, que é essa parte aqui. Então, o nosso cérebro ele se desenvolve de baixo para cima. E esse lobo frontal, ele é responsável somente pela capacidade de discernimento, planejamento e abstração. Então, é a nossa parte do cérebro que quando adulto a gente pensa, nossa, acho que se eu fizer isso vai ser legal, se eu não fizer, isso é arriscado, isso não é. Então, o adolescente, ele não tem essa parte desenvolvida. Por isso que os adolescentes se arriscam muito, porque essa parte ainda não é desenvolvida. Então, eles não conseguem ter a real noção se algo é de fato perigoso. E aí entra os pais para fazerem esse papel de ficarem relembrando e falando, porque ele por si só não enxerga. E quem aí, quando era adolescente, não fez alguma coisa que depois falou: Meu Deus, como eu tive coragem de fazer aquilo, quantos riscos eu passei. Então, essa é a principal característica do cérebro adolescente que eles estão vivenciando, que vocês, pais e mães, precisam compreender. Porque uma coisa que eu vejo muito no consultório, até atendi hoje uma mãe e um adolescente, é que assim,
a gente vê eles grandes, né? Eu até falei isso, você falou da altura, a gente olha para eles e pensa que eles já são adultos, que eles já sabem se planejar, já sabem, vão chegar em casa, já sabem o que tem que fazer, mas muitas vezes eles ainda estão nesse desenvolvimento e não sabem, eles não têm essa noção. Então é Não. preciso fazer esse relembrar aí, mostrar os riscos para eles. Tem um caso lá nos Estados Unidos que um jovem ele bebeu, foi numa festa, bebeu muito, e aí ele saiu dessa festa e ele não quis pedir ajuda para ninguém para levar ele para casa. E aí, uma amiga também, adolescente, que não enxergou os riscos ali, deixou ele embora sozinho. E lá tem neve, era uma época muito fria. Quando ele via um farol de um carro, enfim, de alguém chegando, ele se assustava, achando que podia ser a polícia, pegar ele bêbado, ou os pais, e ele se escondia. Nisso, ele caiu, dormiu, né, porque estava bêbado, e aí ele começou a ficar com estado de hipotermia. E aí, porque os pais não viram em casa, foram procurar, conseguiram achar ele a tempo, e por pouco ele não perdeu a vida. Né? Olha só que bobeira, mas os adolescentes eles não enxergam esse risco e de fato eles vão passando pelo risco, mas não entendem que existe. Então, um adolescente meio que não tem como avisar o outro. Isso é muito importante Você que os pais viu? saibam. Até te cortando aqui, você começou a falar, eu me lembrei de um caso agora, recente no Brasil. É recente, acho que desse final de semana, ou uma semana atrás, de uma menina que foi numa rave. Se eu não me engano, ela tinha 16 anos. Quem tá por dentro aí, pessoal, que até a televisão do meu quarto eu já tirei, me libertei. Mas eu sempre vejo as notícias por aí, né? Sempre entro em sites mais seguros para ficar sabendo dessas notícias. E ela tinha ido numa rave, 16 anos, muito chapada, pegou um Uber sozinha para ir para casa. O Uber levou até um certo lugar e deixou ela ali e uma outra pessoa ofereceu carona. A menina estava ela não estava ciente de quem ela era. E esse rapaz, então, era um segurança ali da rodoviária, algum lugar assim, e colocou ela dentro do carro e matou essa menina, sabe? Acho que eu Agora, vi o o que caso. você disse, um adolescente não tem como avisar o outro. Eu sempre digo assim, eu não sei se você vai entrar nessa área, até sexualmente falando, porque essa explosão de hormônios, que é uma das queixas também que aparece pra gente, os adolescentes estão fisicamente prontos para fazer sexo. Sim, eles estão prontos. Se a gente for olhar o físico, mas sexo não é só o físico. Na verdade, sexo é emocional. Então, quando a gente vai falar para eles, eu explico justamente isso. Vocês estão prontos fisicamente, vocês têm desejo, mas vocês não estão prontos para lidar aqui dentro com toda essa loucura que é um relacionamento sexual, afetivo, sabe? Porque não tá formado, gente. Se não está formado aqui dentro da cabeça, não adianta você brigar. E essa é a maior disputa entre os pais e os filhos, porque o filho quer, ele não quer saber, ele quer. E o pai Uhum. sabe, e vocês já viram falar, né? Você brinca aqui que praga de pai e mãe pega. E os Sim. pais sabem que não vai dar certo, porque os pais já têm o lobo frontal formado. Então, essa é a Ou grande porque já diferença. Deu para tentaram, vocês né, e deu compreenderem? errado. Sim. Já aprendemos na tentativa e erro. Mas assim, também não tem só coisa ruim desse se arriscar, né? Os adolescentes, eles entram aí como um papel fundamental na sociedade de mudança, de participação em grupos de igreja, grupos políticos, na escola. Então, eles vêm com esses riscos, é uma característica muito boa. Os adolescentes, eles são uma transição em si mesmos e são uma transição na sociedade, porque se não tivesse adolescentes para questionar os pais, não teria tantas mudanças na sociedade. Embora eu acho que é difícil os pais serem questionados, porque você é obrigado a reviver coisas. Hoje mesmo eu ouvi, você falou da sexualidade. Uma mãe que não teve orientação. Ela teve que aprender na prática ali, do pior jeito, como funcionavam as coisas. Como que essa mãe vai saber como conversar com o filho se ela não recebeu? Então a adolescência mexe com esse lado também. E aí você precisa buscar informação, buscar profissionais, treinar. Não recebeu do seu pai, mas você pode criar um jeito de passar isso para o seu filho. Mas a adolescência é muito desafiadora para os pais também. Uhum.
Outra coisa que eu quero desmistificar aqui, juntamente com a Ana, é que a maioria das pessoas já pensa assim: nossa, é aborrecência. Gente, isso é horrível. Parem de falar isso, pelo amor de Deus. Eu não gostava de ouvir isso, não gosto de falar esse termo pejorativo, porque fica parecendo que o filho é um fardo, sabe? Não é aborrecência, é adolescência. E às vezes os pais têm até medo de ter filhos por causa dessa fase, e não é necessariamente uma fase que tem que ser difícil. Pode ser uma fase muito boa, tem os seus percalços? Tem, mas como a infância também tem. Então, se você tem um filho, uma criança em casa, a gente chama dos terríveis 2 anos. Essa fase dos 2 anos é comparada à adolescência, porque é uma fase em que a criança vai testar, são fases complicadas, a fase que a criança vai para a escola, aprende a ler, tem que ir no banheiro. A adolescência também faz parte das nossas fases de desenvolvimento e que não necessariamente tem que ser esse drama todo aí, não, tá? Não concorda, Ana? Que às vezes os pais já vêm assustados, assim, nossa, eu tenho um filho adolescente. E também acho que é um pouco porque todo mundo fala e um pouco porque vai ter que reviver essas questões. É mais fácil lidar com uma criança, quer dizer, depende da criança, porque na maioria das vezes ela não vai questionar, ela vai te obedecer. Um adolescente, ele já vem com essa questão da rebeldia, ele quer criar os próprios princípios ali. E é importante que os pais lembrem que se você deu uma base, uma educação desde a infância, não é possível que esse adolescente vai se tornar o contrário do que você colocou ali. Você precisa deixar também, isso faz parte da confiança da tua educação, deixa ele ir, mas vai orientando, claro, mas de uma forma que ele consiga se descobrir, questionar até certo ponto. Uhum. Vou colocar aqui uma outra característica que você falou sobre o sono, né? Que a gente começou falando do mundo digital e que os adolescentes têm trocado o dia pela noite. Eu tenho muito essa demanda, essa queixa relacionada aos jogos, principalmente, mas também de ficar na internet trocando mensagem. O que acontece? Primeiro que o adolescente, o organismo dele, ele muda. Então, o adolescente, ele tem sono mais tarde e ele gosta de acordar mais tarde porque a melatonina, que é um hormônio que faz com que a gente tenha sono, neles é produzido 2 horas mais tarde. Então, se os pais vão ter sono lá pelas 10 horas, mais ou menos, os adolescentes vão ter sono meia-noite. Só que acontece, quando a gente está lá, já aconteceu aí com vocês de acabar a energia? Você fica assim, né, perdido. Acabou a energia, você não tem o que fazer, porque internet, televisão, tudo depende de energia. E aí você pega e, vou deitar. Você dorme, porque não tem nada para fazer, tá tudo Dorme. escuro, que é como era antigamente. O que mudou para a adolescência atual? Além deles terem o sono mais tarde, que já é do organismo, do corpo deles mesmo, que depois isso se regula, depois que passa a adolescência, tem esses estímulos muito grandes. Então, enquanto a gente tem energia elétrica e internet, a gente está acordado, tem alguém para conversar. Então, eles vão trocando. E aí é onde os pais precisam estar acompanhando, sabe? Precisa dar um jeito de acompanhar, ou vai desligar a internet, ou vai tirar o celular na hora de dormir, ou vai limitar os horários. Eu acho que precisa ter essa conversa, porque tem uma quantidade, um horário que é adequado o uso das telas. Então, a pessoa não pode ficar muito tempo usando o celular, a internet. E também é importante que os pais incentivem que esses adolescentes façam outras atividades que não sejam no celular. Então, praticar uma atividade física. Hoje, os adolescentes cada vez menos querem fazer isso. Mas é a fase que eles têm mais potencial e é a hora de desenvolver esse potencial, é a hora de incentivar. Geralmente a gente vê adolescentes que começam tocando um violão, jogando alguma coisa e se tornam, assim, se desenvolvem muito. Então é uma fase de grandes potenciais. E aí a gente precisa pensar em tudo isso, né? Tirar um pouquinho o mundo digital, que é um desafio atual, e tentar inserir outras atividades e acompanhar esse adolescente também. Porque o próprio organismo dele já faz com que ele queira ficar acordado até mais tarde. Aí você não vai olhar, não vai acompanhar. Depois que ele tiver trocado o dia pela noite, já vai ser mais difícil consertar, mas ainda tem jeito, né? Só que é um pouquinho mais difícil. Ana, por isso a preguiça? Porque até a gente eu coloquei a enquete bem tarde, né? Já era umas 6 horas.
E veio uma pergunta para mim. Meu filho já é com 12 anos e está entrando naquela fase da preguiça. Seria devido a esse fator? Então, essa questão da preguiça eu também tenho bastante essa queixa, porque teve Aqui no algumas Instagram escolas, você eu tá não, se eu ruim não me aqui no engano, Instagram, sempre tá falhando. oi? No Insta, sua conexão no Insta tá pior. Voltou? Ela fica falhando. A sua conexão aqui no Insta tem hora que ela tá falhando. Eu acho que é o Insta, Fabi, porque você também trava Tá. e o Ah, Face tá tá bom. normal. Uhum. Tá bom, ok. Teve algumas escolas nos Estados Unidos que colocaram o horário de entrada dos adolescentes, porque o que acontece? Eles precisam acordar mais tarde, mas sempre estudam de manhã. E aí eles não Uhum. dormem o suficiente, e não dormir o suficiente na adolescência tem sérios prejuízos, assim, de obesidade, uma série de coisas, porque eles estão em um período de desenvolvimento que precisa dormir. E, inclusive, ideias suicidas podem surgir com essa falta de sono, que é o que a gente vê muito. A gente falou, acho que na live passada, eu não lembro, sobre essa questão do suicídio. Então, tem uma série de consequências por eles não dormirem. Mas o que acontece? Não dormirem o suficiente, né? Nessa escola dos Estados Unidos, eles fizeram esse teste de entrar 40 minutos mais tarde e o rendimento dos alunos melhorou muito, porque eles conseguiam descansar um pouco mais. Então, eu acredito que essa preguiça seja porque o adolescente ele fica lutando ali contra o sono ou nem tá com sono, mas não tem um limite. Então, ele, quando vê já é 2, 3 horas, que nem você falou, quando a gente entra no celular, a gente não percebe. E Não isso percebe. também tem um motivo. Hoje eu tô muito científica, gente. Que é porque a gente entra num estado de fluidez, que é a mesma sensação de quando você está dançando. Você meio. Quando alguém está dançando, não sei se vocês praticam, eu danço, a pessoa às vezes fala, parece que está viajando, parece que você não está aqui. Realmente você desliga de tudo. Você quer esquecer de um problema, vai dançar. E essa mesma sensação, ela existe quando você está no celular. Só que aí no celular o cérebro não entende que é um vício que às vezes não é tão bom. Porque dançando você está interagindo, você está exercitando seu corpo, fazendo algo que realmente é legal. Então, tem todos esses fatores aí que ajudam para essa preguiça, né? Então, precisa vigiar um pouco mais quais são esses horários que os adolescentes estão indo dormir e que hora eles estão acordando, porque eles precisam desse descanso. É muito Olha o prejudicial para comentário. eles. Olha o comentário da Renata aqui no Insta. Meus filhos têm 7 e 3 anos e eu já estou tendo problemas com a internet. Só querem ficar no celular e na Netflix. E o que você faz, Renata? A respeito, como que é para você? Então, concordam que é complicado? Se é complicado para nós, que somos adultos, lidar com a internet, com a fluidez, como a Ana está dizendo, com a rapidez dos fatos que estão acontecendo, imagina para uma criança. E começa aqui na infância, tá, pessoal? Vocês que têm filhos nessa idade aqui, vocês estão ainda com a capacidade de ajudá-los a lidar com a frustração. Não é toda hora que pode ficar na internet, não é toda hora que pode ficar na televisão, sabe? A televisão, sinceramente, ela acaba emburrecendo, acaba nos deixando mais burrinhos. Ela fala por nós, na verdade a gente fala, assiste televisão. Você não participa, você simplesmente assiste. E hoje na rede social, por exemplo, a gente está aqui e vocês estão participando. Na verdade, nós estamos fazendo com que vocês pensem. E a criança, ela não é capaz ainda de discernir, de separar o certo do errado. Se isso já se torna um hábito na infância, na adolescência vai ser pior. Concorda, Ana? É um pouco do que a gente falou na live passada sobre limites. Tudo tem limite. Não adianta, por mais que a gente evite, por mais que a gente não goste de um lado do limite, é ruim às vezes a gente ouvir um não, mas o que eu tenho percebido com as crianças que eu convivo é que assim, quando começa lá quando você vai dar a papinha. Então essa criança não quer comer. E aí você pega e coloca o celular e as mães pode ser que elas Uhum. me xinguem aqui e falem, mas meu filho só come assim.
né? Mas assim, ele só come assim porque foram acostumando ele a só comer assim. Teve um caso uma vez de um priminho meu que ninguém tinha paciência de dar comida para ele, porque ele comia muito devagar, que é o normal, comer devagar. E aí, esse ele tinha problema assim, porque ninguém tinha paciência e não dava comida para ele e tudo bem. Aí um dia a gente estava num restaurante, eu falei, não é possível que essa criança não come, né? Aí eu também como muito devagar, então eu acho que eu me coloquei um pouco no lugar dele ali. E aí eu falei, pode deixar que eu dou a comida para ele. Fui brincando, fui conversando, dando a comida. E realmente ele demorou muito, todo mundo foi embora, ninguém teve paciência de esperar a gente. Então eu acredito que os adultos hoje também têm essa questão de não ter paciência com as coisas. Você vai comer, você vai dar comida para uma criança, aí você quer que seja em 5 minutos, aí você pega, coloca um celular na frente dela, com a galinha pintadinha lá, para ela comer. Gente, é um momento que você pode estar conversando com o seu filho, que você pode interagir. Então, desde que, de pequeno, você acaba acostumando ele que é daquele jeito. E aí você não percebe. Outra coisa que eu percebo muito na adolescência, que é o vício em games, que ele está surgindo assim com uma demanda enorme. Geralmente são adolescentes que começaram a jogar na infância porque ficavam muito sozinhos, porque tinham tempo, porque ganhavam videogame, porque às vezes os pais falam assim, mas meu filho joga, meu filho não sai do celular. Eu pergunto, quem deu o celular? Quem deu o videogame? Porque eu tive que comprar meu celular lá com 16 anos, que não tinha nada ainda no celular, né? Então, como que vocês estão colocando limite em relação a esse mundo digital? Porque você lembra lá quando era na sua época, que sua mãe não deixava você sair na rua? Ela não falava, olha, 10 horas você tem que estar dentro de casa. 10 horas não, acho que 10 horas era muito, né? Uhum. 6 horas tem que estar dentro de casa. Por quê? Porque tinha riscos. E por que que no mundo digital é tão difícil colocar esse limite? Quanto tempo você vai usar? Então eu vejo a situação muito assim, está muito relacionada com limites na minha visão. A Renata até colocou que tenta colocar limite por horário, mas ela trabalha fora o dia todo, é complicado. Mas no momento que você estiver em casa, Renata, coloque, tá? Coloque o momento. Não é legal para Ou, eles, não. Nunca é legal. ou Renata, você deixa isso já com quem vai ficar com eles. Porque assim, a Fabi sempre fala da vida dela e eu nunca comento muito, mas eu vou falar uma questão que acho que cabe bastante. A minha mãe, ela sempre foi muito rígida em relação à televisão, então a gente não podia assistir Globo, nem novela, a gente só podia assistir cultura. Não, isso é sério? Nossa, A gente só podia assistir cultura e, no máximo, aquelas novelas do SBT que eram de criança. E também em relação à alimentação, por exemplo, quem cuidava da gente, minha mãe sempre trabalhou também, né? Então quem cuidava, porque eu sou jovem, minha mãe dessa época, quem cuidava da gente tinha essa orientação dela tanto em relação à comida, tinha que ser as frutas, legumes, verduras, e em relação à televisão, ninguém liberava, porque ela deixava ali bem certo que a gente não podia. E hoje eu vejo isso como uma coisa boa, porque a gente assistia cultura, a gente foi se desenvolvendo em outras formas, a gente brincava, nós éramos em 3 irmãos, somos ainda, né? Então a gente tinha esses momentos aí, mas ela deixava muito bem colocado ali o que era para ser feito. Então, mesmo que você esteja ausente trabalhando, deixe essa regra com quem vai ficar com as crianças. verdade. Agora, é fácil, pessoal? Não, não é fácil. Ana, eu quero te trazer uma questão que eu vejo como um baita de um desafio. A escola. Você tem essa demanda aí de adolescentes indo mal na escola? Então, eu ia falar disso agora, né? Em questão à atenção. É uma coisa que muda também. Na fase da adolescência, eles não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, dizem que é um mito, que a gente realmente não, quando a gente tenta fazer várias coisas, a gente não faz nada bem feito. Mas no caso deles, isso é um pouco mais forte por conta das mudanças no cérebro que eu falei. Você já deve ter passado por essa situação de pegar, entrar no quarto, eles estarem com o celular, um caderno, um livro, o computador, a TV ligada, umas 4, 5 coisas. Então,
Às vezes eles querem dar conta de fazer ali, mas o ideal seria que eles fizessem uma tarefa de cada vez para focar mais essa atenção. Tá tudo bem aí? Tá fazendo umas caras? Tá. A minha luz piscou aqui, eu não entendi o que que aconteceu. Fiquei com medo da Ah, energia ter tá. caído. Então, e aí, isso reflete na escola. A questão do sono que a gente falou, se eles vão dormir tarde, se ficam jogando. Sabe o que está acontecendo, Fabi? Assim, uma coisa que eu tô Hum. achando até muito séria, assim, não sei como que a gente, como psicóloga, poderia intervir nisso, mas assim, tem alguns adolescentes que estão desistindo da escola. Eu estou recebendo casos assim, eu não quero mais ir na escola, só fica jogando, e a mãe e o pai não sabem o que fazer. E às vezes, assim, você precisa de uma ajuda, você precisa levar num médico, num psicólogo. Não é só uma questão de dificuldade de aprendizagem que está acontecendo na adolescência, é uma desistência mesmo. Ah, não, porque o método da escola não é bom, porque lá é um método muito antigo. Eles estão evitando essa questão desse contato real a todo custo, mas que é um contato que precisa. Uhum. Será? Eu fico pensando, talvez, eu vejo dois lados. O lado da escola, que realmente falta evoluir. A gente está muito mais sinestésico, que é aprender fazendo. Eu acredito que ainda falta isso em muitos modelos da educação. Mas eu também vejo um lado da intolerância à frustração, concorda? Tudo aquilo que é difícil, eu não vou fazer. Então, eu não quero fazer. Acho que isso também conta, sabe? E Uhum. como que a gente lida com isso? Porque é uma demanda que já apareceu. E eles trazem, às vezes, no profissional da psicologia, no psicólogo, achando que nós vamos resolver isso. E é muito mais um trabalho de orientação com os pais e de procurar outros profissionais, muitos outros profissionais. Oi, Rosimeire, tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto esse leque é abrangente, não é verdade, Ana? Sim, e você falou sobre isso, tô lembrando que lá no nosso desafio que a gente falou semana passada, nós vamos falar sobre autoridade. E tem sido uma dificuldade para os pais colocar autoridade, eles não gostam muito, não querem ser autoritários, mas uma coisa é diferente da outra. E esses dias eu tive acesso a uma lei que ela diz que o pai e a mãe, eles têm obrigação de colocar limites. E, assim, é uma coisa, uma lei que você lê e você fala, não acredito que tem essa lei. Porque seria uma coisa tão óbvia, Uhum, né? Isso não está acontecendo. Então, assim, não é lei também que uma criança não pode sair da escola? Que um uhum, adolescente não pode sair da escola? Então, nós temos aí duas leis que garantem que esse adolescente, essa criança estejam estudando. Mas o que está acontecendo que os pais não estão conseguindo, né? E aí o que a Renata? Foi a Renata? uhum, sim. Ela comentou ali que ela está com os filhos de 7 anos. Ela sempre participa aqui, ela é bem ativa, 7 e 3 anos. Então, eu acho que é interessante você começar a olhar com 7 e 3 anos mesmo. Porque depois que chegou nos 15, que você já não colocou nenhum limite, foi deixando chegar na evasão escolar, aí vai ficar muito difícil de conter mesmo. Mas tem, assim, eu tento trabalhar no consultório mais com os pais, tento trabalhar essa questão da autoridade, dos limites, que é para o bem do filho deles, e tentar mostrar esse lado, né? Porque sair da escola não vai resolver nada, pelo contrário, Uhum, pode piorar algumas situações. sim, sim. E na verdade, e por exemplo, e quando você recebe uma queixa dessa, que o filho não quer mais ir para a escola, o que você faz? Qual a sua orientação? Eu tento conversar muito com os pais para entender o porquê que o pai aceita o filho falar que não vai para a escola. Porque assim, eu Uhum, fico lembrando da minha época, se eu falasse que eu não ia para a escola mais, na verdade eu não podia nem faltar. Eu já, assim, eu acho que eu faltava uma vez no ano. Então, onde está essa autoridade? Assim, você é pai, você é mãe, você tem obrigação de fazer o bem para o seu filho. E fazer o bem é não deixar que ele saia da escola, é não sim. deixar que ele, de repente, fique viciado num videogame, enfim. Você vai falhar, normal, é um ser humano. Às vezes você não percebeu, você estava ali tentando trabalhar, tentando dar o melhor de outra forma. Mas assim, eu tento trabalhar essa questão porque é muito difícil para os pais. A gente até falou isso na live passada, tá bem parecida. É muito difícil para os pais colocarem autoridade porque eles enxergam a autoridade como autoritarismo. E não é.
E aí, para não ser autoritários, eles acabam sendo passivos. Então, o filho chega e fala que não vai na escola, só, tudo bem. Gente, não é assim. Você é responsável por aquela criança. É uma criança, ele não tem 18 anos ainda. Você responde por ele. Uhum. Você sabe o que é melhor para ele. Então, eu Sim. tenho que trabalhar esse lado da autoridade para enxergar como uma coisa mais leve. E às vezes isso dá bastante resultado, às vezes não, às vezes já está num grau que não tem como eu fazer mais nada, né? Uhum. Mas assim, tem sido bem preocupante essa demanda. Sim, concordo com você. Eu queria, mais cedo me veio isso para a gente falar na live hoje. Talvez o estado interno dos pais interferindo na criação dos filhos. Eu já percebi que eu já fui muito mais rígida. Isso não me fazia bem nenhum, sabe? Eu exigia muito. Eu acho que foi um movimento que a minha mãe também fez, sabe? A Uhum. minha mãe fez esse movimento comigo de me exigir. E ela estava querendo o meu bem. Eu sou a filha mais velha, acaba que os filhos mais velhos são mais exigidos. E eu percebi que em alguns momentos eu estava fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo comportamento da minha mãe em relação aos meninos. E eles não são eu, sabe? Eu gosto demais de ler, já falei aqui, sempre gostei de estudar e sempre tento incentivar nessa leitura. Graças a Deus eles estão pegando o hábito. Mas eu percebi que às vezes nós sermos tão rígidos na criação, querer que eles façam aquilo só do nosso jeito, não funciona. Até porque tem uma frase que eu gosto, uma frase não, um tipo de pensamento que é: eu não entendo a cultura deles, a gente não entende. Eles são pessoas digitais, eles são da era digitais, nasceram nessa era. Eles nascem praticamente sabendo mexer num smartphone, tecnologia e tal. Ao mesmo tempo, a gente não consegue conversar a mesma língua dos nossos filhos e eles não conseguem conversar a nossa língua. Então é ô velho, ô coroa. Nossa, me chamar de coroa vai tomar um tapa. Eu não sou coroa, eu não sou velha, né? Mas assim, o quanto essa questão é interessante de talvez tentar conversar a linguagem do outro. Então perguntar, que é o que a gente falou na semana passada sobre as crianças, de ver filme infantil. Não sei em qual live a gente conversou sobre isso, de ver animações. Também ver o que eles gostam. A gente viu Jogos Vorazes, eu acho que eu gostei mais que eles. Vi um outro lá, meu número 4, sei lá, Divergente, é Divergente, né? Não Divergente, bom. gostei, mas assisti, sabe, por causa deles, então. E trazê-los também para nossa realidade. Tá bom, eu vou ver um filme com você e você vai ver um filme meu comigo. Essa é uma maneira de conversar na mesma linguagem, porque estamos sozinhos. Os adolescentes estão se sentindo cada vez mais sozinhos com o mundo dentro de casa. Mas é porque as pessoas mais importantes somos nós, os pais. E aí Claro que tem na um adolescência risco. isso muda também, né, Ana? E aí tem um A risco opinião dos muito pais não é tão grande. importante assim. Oi? Não é importante, mas a opinião dos pais ainda vai ser a que pensa no melhor, né, para eles, porque é um risco muito grande você ter um mundo dentro de casa com um adolescente que está vulnerável, que está se sentindo estranho, que não se sente acolhido naquele ambiente. Então, qualquer pessoa que tentar conversar com ele, ele vai ouvir mais ou vai ser diferente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, do início, é que você tinha uma postura até meio que autoritária com eles, né? Uhum, Talvez sem uhum. perceber. E é justamente Sim. isso que eu acho que é difícil das pessoas entenderem. Hoje em dia parece que ficou feio você ser uma pessoa mais firme. Ah, então para eu dialogar eu preciso ser totalmente flexível e tal, para que eu não seja autoritária, não seja igual aquelas pessoas de antigamente. E não é isso, né? Não é assim. O que é o autoritarismo? Eu quero que você faça do meu jeito, mas tem o jeito Uhum. A e o jeito B. Poxa, se os dois vão chegar na mesma finalidade e o adolescente está ali se propondo de fazer, qual diferença faz ele fazendo no meu jeito ou no jeito dele? Agora, se eu Sim. sei que um jeito faz mal para ele e o outro jeito faz bem, aí sim eu preciso falar para ele: não, você vai fazer o que faz bem. Isso é ter Uhum. autoridade, porque eu tenho conhecimento. E aí eu falei a semana passada: eu sei que a criança, o adolescente tem que comer verdura, legumes. Tipo aqueles que você faz aí me manda foto para eu ficar com vontade. Mas eu não sou obrigada, eu não vou. O que é autoritarismo? Olha, você tem que comer brócolis.
mas eu gosto de cenoura. Não, mas você vai Uhum. comer brócolis porque o brócolis é importante. Aí você está sendo autoritária. Você percebe como dá para ser flexível dentro da autoridade? Sim, Eu acho que é muito sim. difícil para as pessoas entenderem isso, e aí por isso vão deixando. E aí os adolescentes que estão nessa fase de rebeldia, de peitar essa autoridade e querer se construir, aí eles vão meio que deixando a coisa rolar, né? Uhum. E aí com Sim. isso, tudo isso com o mundo digital entrando dentro de casa. E aí essa é a Uhum. preocupação maior. Os pais que estão aqui nos ouvindo, vocês têm controle sobre o celular dos filhos? Vocês acreditam que está tudo bem aí dentro de casa? O que que vocês têm visto nos amigos de vocês? O que que vocês têm visto em casa? Eu não tive nenhum problema aqui em casa, não. Mas um dos perigos assim que eu vejo, às vezes esses adolescentes estão sofrendo ameaças pela internet, tá? A gente viu aí da baleia azul. Depois tem um outro que saiu aí, mas assim, da baleia azul, eu não tive nenhum caso da baleia azul, mas para vocês verem a fragilidade, a nossa fragilidade. Mas eu já tive um caso de uma paciente minha que um menino na rede ameaçava. E eles estão vulneráveis. Então, pais, fiquem de olho aí, vocês que estão nos assistindo, comente sobre essa live com os amigos, comente isso no trabalho, porque é um trabalho que a gente está fazendo aqui de conscientização realmente, para você salvar a sua família, tá? Para você salvar seu filho. Ana, temos 8 minutos. Olha, eu acho que a gente falou tudo aí, né, sobre a adolescência. Eu acho que a ideia era trazer essa visão um pouco mais científica até, e também das vivências que a gente tem no consultório, para as mães que estão acompanhando a gente, os pais entenderem que não estão sozinhos. E eu queria saber também deles se isso clareou, se ajuda a entender, como eu falei, essa questão do sono, dos riscos, se isso ajuda, a partir de agora, a lidar com eles de uma maneira diferente. E o que você falou também, que eu acho muito legal, dessa questão de sempre lembrar de tentar falar a linguagem deles. Esse atendimento que eu fiz hoje me chamou muita atenção porque a mãe não consegue conversar com o adolescente e comigo ele Uhum. conversa. E aí você vê que tinha uma tensão muito grande ali. Então, não é conversar não é só falar, dar aquele sermão, mas assim, primeiro se conectar com esse adolescente, o que ele gosta de fazer, olhar o celular, né, conhecer esse mundinho dele. Então, digam aí se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou. Ficou claro, pessoal? Ficou clara a nossa conversa? Ajudou, como diz a Ana, esclareceu ou piorou? Eu tô E é o achando que que você no disse também. Insta deu bastante, acho que travou bastante, viu, Fabi? Porque o pessoal Travou. tá, Tá travando. é, É, tá travando. O Insta, ele é instável. Ele é será que é por instável. isso o nome? E é o que a Ana. Oi? Será que é por isso o nome? E até a Ana dizendo aí, às vezes os pais reclamam isso. Nossa, mas ele gosta de vir aqui em você e tal. Claro, eu não vou conversar coisa chata com o adolescente. Eu vou ganhar ele ali. Quem tá aí sabe como que eu sou boa de papo. Sabe, a gente ganha o adolescente primeiro no papo mesmo. Não vou ser chata. Não é com cobrança. E a gente tem jogos. Quanto tempo você não joga com seu filho? Quanto tempo você não senta e escuta ele, olho nos olhos assim, sabe? A gente não faz isso. E acaba por que eles gostam tanto de ir no psicólogo? É um atendimento difícil de fazer. Por quê? Porque o adulto, quando ele vai para terapia, ele vai porque ele quer. Ele sente a necessidade. A criança e o adolescente não. Eles vão porque eles são levados. E eles gostam. E Uhum. eles amam ir. Por quê? Porque é um ambiente de acolhimento, de amor, de compreensão, que deveria também ser em casa, que pode ser em casa, que a gente é pai, a gente não é amigo dos nossos filhos. Existe essa diferença, mas não é porque eu sou pai que eu tenho que ser chato, enjoado, só pegar no pé, as coisas têm que ser do meu jeito, sabe? Essa comunicação faz muita diferença. E essa comunicação, até se a gente for fazer com um adulto, não vai funcionar. Se você for só Não. cobrando, não funciona, ninguém gosta disso.
Sim, Primeiro você tem que acolher, ouvir a pessoa, para depois você colocar, de repente, uma situação mais delicada. Mas assim, se você já chegar, né, com 10 pedras na mão, ninguém vai ouvir, a pessoa só vai se defender. sim. Ok? Podemos terminar, pessoal? Antes, vamos falar do nosso programa, Ana. Sim. Diga aí, Nós Fabi. estamos, nós estamos com o programa, a gente falou na semana passada, nós estamos recebendo um número de demanda, de pedidos para atendimento. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais horário, a Ana também está com os horários bem restritos. E como uma forma de alcançar, de abranger mais pessoas, nós vamos lançar um programa online. Na verdade, vai funcionar bem tranquilo, vai ser um grupo no WhatsApp, não vai ser aquele grupo que todo mundo manda bom dia, podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? E nós vamos pegar os assuntos aqui que nós abordamos nessa live, o relacionamento de casal, como esse casamento, esse bom relacionamento entre os pais interfere na vida dos filhos, e alguns temas bem específicos para os filhos, que a gente está falando, que a gente percebeu essas maiores dificuldades aqui nos pedidos que a gente recebe. Limites, regras, vício em games, internet, tá? E como isso vai funcionar? Vai ser um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós vamos estar mandando os conteúdos do dia para você e também com os exercícios e todos os dias num horário previamente determinado por nós com o grupo, as pessoas que vão entrar. Nós vamos entrar por 1 hora no dia e corrigir aquele exercício, perceber as impressões de cada um sobre tudo que está acontecendo. Ficou claro? Agora nós estamos na reta final já, né, Ana? Porque semana que vem já é a nossa última live. E o grupo vai começar no dia 19? Não, que dia, Isso, Ana? 19. 19. 19, isso mesmo. Aí, em relação a essas datas, a gente vai fazer a última live no dia 13, e aí a gente já vai fechar esse grupo aí até o dia 18, para no dia 19 já iniciar esse trabalho aí de 10 dias. E a gente lançou semana passada as pré-inscrições, né, que continuam até o dia 12, agora de novembro. Então, as Cortou aqui no pré-inscrições Insta. vão... As pré-inscrições, pessoal, foram lançadas semana passada, tá? Porque cortou aqui no Insta, tá cortando muito. Tá, e Cortou de cortou de novo. novo. Aqui no Insta tá cortando de novo. Então, pessoal, as Voltou. pré-inscrições foram lançadas dia 12. Continua, Ana. A gente lançou as pré-inscrições semana passada e elas vão até dia 12. Aí, dia 13, a gente faz a última live, aí começam as inscrições. Qual a diferença? Pré-inscrição, você garante sua vaga e você vai ganhar ali 3 bônus, que é um material sobre as 4 estações do casamento, uma palestra sobre limites, e depois você vai ter acesso ilimitado às lives. Então, essa é a diferença da pré-inscrição para a inscrição. E hoje nós viemos aí com uma outra novidade para vocês, né, Fabi? Nós entramos na Black Friday, que não é nem Que sexta, chique! mas nós entramos. Como a gente está fazendo essa live aqui hoje, a gente teve a ideia de lançar para vocês aqui, dentro das pré-inscrições, esse período de 24 horas. Então, enquanto a live estiver disponível, vai ficar aí a Black Friday. A gente vai mandar o link para vocês. A gente lançou semana passada por 99. Até amanhã vai estar. Olha o link aí. Olha o link aí. Conseguiu mandar, Fabi? Consegui. Não sei se dá para clicar nele. Então, gente, aí a gente entrando no clima de Black Friday aí para vocês garantirem a vaga de vocês. Nesse preço aí só vai até amanhã, que é o tempo que durar a live. A Renata perguntou como que faz para participar. Basta você entrar no link, fazer lá o seu adquirir, né? Ele vai pedir teu e-mail. E aí depois a gente entra em contato com você para pegar o telefone, colocar você no grupo. Que aí, durante esse tempo de inscrições, a gente vai montando o grupo. Que o grupo vai começar só no dia 19. Então, até o dia 18 a gente vai fazer isso. E é bem legal que vocês façam na pré-inscrição para garantir esses bônus, porque são materiais complementares que vão ajudar também, além dos materiais que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, pessoal, vocês entenderam? A pré-inscrição vai só até semana que vem, no dia da nossa live. Nessa pré-inscrição de R$100, vocês ganham os bônus, que são as 4 estações do casamento e também os